Bem-vindo ao nosso canal Varal. Estou aqui novamente, Silvio Roberto, para trazer uma mensagem de conforto, de paz e harmonia para a sua casa, para a sua família. Eu estou aqui deste lado, do outro lado da câmera está você, que nos tem acompanhado, nos seguidos e nos abençoados com o seu acompanhamento, com a sua curtição, com o seu ouvinte direto daquilo que a gente se propõe a gravar. Hoje eu vou falar para vocês um tema muito interessante. E eu queria lembrar que aqui ao meu lado está minha cachorrinha. Se ela sair latindo, não ligue não, tá bom? Eu queria falar sobre um tema: doença na família. Às vezes nós deparamos com problemas familiares, problemas graves, situações que nos colocam e nos deixam apreensivos sobre o resultado do que pode vir a acontecer amanhã conosco. A gente tem certas preocupações. Eu, por exemplo, eu já passei 2 vezes pelo Vale da Morte. 2 vezes. E durante esse processo, eu vi a situação muito grave sobre minha vida. Mas eu posso garantir para você que em momento algum eu fiquei preocupado. Eu sabia o que eu estava passando, mantive a minha fé e a minha calma para que eu pudesse superar aquilo. Então, por 2 vezes eu sei o que Deus fez na minha vida. Que Deus fechou a minha cova e não deixou eu entrar nela, cair nela. Então, tem situações que a gente vive, coisas que a gente passa, coisas terríveis na nossa vida secular que nos colocam muitas vezes a gente preocupado. Então hoje nós vamos falar de doença na família. Como que a gente deve, no mínimo, se preparar e para poder vencer algumas etapas, alguns ciclos dessa doença. Eu queria dizer a todos vocês que a gente deixa eu ligar aqui o temporizador. A gente vive por momentos. Mas vamos analisar bem, passo a passo, do que está ocorrendo na nossa vida quando a gente depara com uma situação dessa. Quando alguém próximo a nós enfrenta uma doença física ou mental, é natural querermos ajudar. A gente quer ajudar a socorrer. Quando a pessoa não sabe como é difícil reagir, a gente procura amparar. Não saber o que fazer ou dizer, às vezes nos impede de oferecer o apoio necessário naquele momento. Nesse vídeo, nós vamos separarmos algumas atitudes que você pode adotar para auxiliar um amigo, um familiar que recebeu um diagnóstico muito difícil. O abalo vem. Quando ouvir falar de alguém que está lutando contra uma doença, procure discretamente saber como a pessoa tem lidado com o diagnóstico que lhe for apresentado. A pessoa já está ciente do que ela tem. As respostas podem ser as mais diversas, mas apenas escute e pergunte se a pessoa quer falar sobre o assunto. Sempre, sempre, sempre respeitando o posicionamento daquele paciente que está vivendo uma situação difícil, preocupação.
Se a resposta dele for positiva, seja um ouvinte e não um falante. É melhor ouvir mais. É tentador querer tranquilizar aquela pessoa, mas evite compartilhar todas as histórias e detalhes que você conhece sobre alguém que já lidou com algo semelhante. Ah, é porque meu amigo passou por isso, meu amigo fez isso, porque meu amigo teve problemas. Então, não dê falsas esperanças. Ou diga como tenho certeza que vai dar tudo certo. Ou você precisa ser mais positivo para vencer esse desafio. Não. Esses tipos de elogio vai levar no seu subconsciente mais preocupação. Isso pode fazer com que a pessoa evite compartilhar suas preocupações e sentimentos verdadeiros. Ela está passando por uma fase difícil. Às vezes a gente quer agradar, quer fazer, mas não está ao nosso alcance. Agradeça-o por confiar em você, pois muitas vezes a pessoa não se sente confortável em partilhar suas dores e angústia com alguém. Mas devemos lembrar que se a pessoa optar por não falar sobre a doença ou dizer que quer ficar sozinha, diga apenas uma coisa: que você estará disponível quando ela precisar de você. Mostre-se solidário, mostre que você está no momento que ela mais precisa. O desejo que você tem, estar presente e aliviar o sofrimento do outro, isso é muito lindo. Demonstra o carinho e a sua preocupação. Você é uma pessoa solidária. No entanto, muitas vezes, sem perceber as nossas atitudes, o que pode acontecer? Pode acabar sendo mais prejudiciais do que úteis. Você quer se prontificar e chamar situação para você, é impossível. Então não chame a atenção para as mudanças físicas que aquela pessoa está sofrendo, dizendo algo, pelo menos você perdeu alguns quilos. Ou, nossa, você emagreceu. Não, evite comentários desse tipo. Não vai acrescentar nada ao paciente. Não dê informações sobre tratamentos não comprovados com médicos com credenciais questionáveis. Você só vai estar atrapalhando. Não sugira que o estilo de vida da pessoa é responsável pela doença. Você fumou demais. Você fez isso. Mesmo que possa ter contribuído, ou seja, falar que tal coisa foi o resultado de sua doença. Não comente, não questione o modo de vida que a pessoa levava. A culpa não vai ser útil, não vai levar ela a uma melhoria. Independentemente de maneira como você pode ajudar, a coisa mais importante é que você faça algo e contribua para tornar mais fácil o enfrentamento a esse desafio que a pessoa está passando. Nós devemos também observar e saber o que realmente ajuda e o que devemos evitar. É fundamental você apoiar de maneira sensível e respeitosa, porque nós não sabemos qual a real situação que aquela pessoa está vivendo no seu interior, no seu mental, no seu psicológico. Pressionar por atitudes ou mudanças deixa fazer o que o tratamento seja feito corretamente conforme o médico recomendou. Talvez a gente, na ânsia de ajudar, a gente comete algumas coisas que não estão de acordo. Não venha com remédios fora do contexto do tratamento. Por exemplo, eu conheço um chá que é para isso. Eu tenho um remédio que é muito bom, é recomendado por vários médicos. Não.
Deixe um médico trabalhar na questão. Evite forçar a pessoa a falar, buscar ajuda ou mudar algo se ela não estiver pronta. Respeite o tempo dela. Notadamente, a pessoa também sofre com as questões psicológicas. Elas estão abatidas mentalmente. Por isso que nós devemos ajudar a manter o equilíbrio. O equilíbrio entre ajudar e respeitar tem que ser bem claro. Sim, é importante lembrar que, ao apoiar alguém doente, nosso papel não é resolver a situação. Você não está ali para resolver a situação, mas ser um ponto de apoio que é importante para aquela pessoa. Ofereça ajuda prática, mas também procura saber e saiba reconhecer quando é a hora de dar espaço. A comunicação aberta, ela é essencial para entender o que a pessoa precisa. Precisa, sim, o que ela precisa naquele momento. Nós devemos sempre estar ao lado de um familiar ou amigo doente. Isso aí vai exigir de nós o quê? Empatia, paciência e sensibilidade. A dor dos outros é muito maior porque não está em você. O verdadeiro apoio vem de gestos simples, mas tem que ser genuínos, para que mostre que aquela pessoa não está sozinha naquela situação. O seu amparo tem que ser um amparo psicológico, um amparo salutar. Quando ajudamos com o coração aberto e respeitamos o limite do outro, nós somos capazes de oferecer conforto e força, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se que a gente passa, a gente sofre, é nós que estamos sofrendo. Resumindo, nós temos que ser mais empáticos. A situação que aquela pessoa está passando é uma situação própria dela. É seu interior. É aquilo que está dentro dela. Está dentro dela aquele problema. Aquele problema, as dores, o seu sofrimento, as suas insônias, os remédios, os medicamentos que ela está tomando, é ela que está sendo vítima daquela doença terrível que está abatendo a sua alma. Quando você está sofrendo com alguma dor, com uma doença grave, não é só a parte física sua que está sendo envolvida naquele momento. A parte psicológica, o seu interior. Você está passando por aquilo. Você está sofrendo com aquilo. A dor machuca a alma. A dor nos impede, às vezes, de querer falar, querer comentar. Nós vemos uma passagem que a gente vê em Jó. Jó, muitas vezes, ele preferiu o silêncio, porque a dor era terrível. E ainda assim, aquelas pessoas que poderiam levar palavras de conforto para Jó, acabaram o condenando, dizendo que ele tinha quebrado aquele elo de confiança que tinha com Deus. Então, muitas vezes, no nosso mover diário, a gente encontra obstáculos. E o maior problema e o pior obstáculo é aquele que vem do exterior. É daqueles que acusam. Palavras de conforto você pode sempre levar para a pessoa que está necessitando disso. É muito importante que você dê palavras de conforto. Mas respeite sempre o paciente. Porque a dor é dele. A dor está dentro da alma dele, está dentro do espírito dele. Aquilo incomoda ele 24 horas. Porque ele não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte. Ele não sabe. Então vamos respeitar a cada um com seus problemas quando tem motivos graves de doença. Eu agradeço a sua participação
Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por você estar assistindo os nossos vídeos. Passamos de 100, 8 mil visualizações. Isso para nós é um motivo de alegria, porque a gente está aqui dando sequência e caminhada, fazendo gravações, procurando pessoas ilustres para trazer, para fazer um podcast conosco. Como já temos 3 pessoas marcados para vir falar algum tema aqui. Isso nos ajuda e nos conduz para uma melhoria do nosso canal para você. Ontem mesmo chegou mais material de apoio físico, eletrônico para nós. E eu agradeço a sua participação conosco e humildemente eu, Silvio Roberto, venho dizer para você o meu muito obrigado. Esteja conosco, acompanhe nosso canal, curte, compartilhe, passa para os seus amigos, ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você que nos acompanha, que Deus possa te abençoar ricamente, materialmente, espiritualmente, fisicamente. Obrigado, meu amigo, continue conosco. Que Deus possa abençoar você e sua família.